Graças e paz. Que a glória de Deus possa manter esse ambiente cheio da presença dele. Que a glória do Senhor possa tocar teu coração nessa noite. Eu quero convidá-los a abrir suas Bíblias no livro de Números, no capítulo 21. Vamos ler a partir do verso 4. Então partiram do monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio deste pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para de bronze, sarava. Amém? Vamos falar com Deus. Grande Deus, eterno Pai que estás nos céus, aqui estamos na tua casa, diante da tua palavra, Senhor. É teu povo reunido, é a tua congregação reunida, é a tua família reunida, Senhor, e nós te pedimos: tem misericórdia de cada um de nós. Toca-nos, ó Pai, com a tua palavra, faça com que ela frutifique, Senhor, em nossos corações nesta noite. Dirige-nos, ó Pai, nesse momento, que a palavra, que a voz a soar, ó Deus, seja tua, do teu coração, boca de Deus para os nossos corações. É assim que te pedimos, humildemente nos colocando em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu trago essa palavra e às vezes eu digo isso para vocês, eu vou dizer de novo. Eu gostaria de ter bastante tempo para a gente sentar e caminhar versículo por versículo, meditando na beleza desse texto e em tudo que ele representa. Porque, meus irmãos, esse texto acontece lá com Moisés no deserto e aponta para Jesus Cristo lá no Calvário. Esse texto fala de uma estratégia que Deus usou para representar o sacrifício de Jesus que ia acontecer. Esse texto fala, entretanto, do perigo até mesmo de uma idolatria. Esse texto fala dessa ansiedade nossa. Esse texto fala desta impaciência nossa, esse nosso imediatismo de uma relação com Deus que muitas das vezes, me desculpe a expressão que eu vou usar agora, muitas das vezes desonrosa. Muitas das vezes, meus irmãos, e esse texto nos mostra que muitas das vezes nós igualmente, desonrosamente tratamos aqueles que Deus colocou sobre nossas vidas para nos liderar e cuidar de nós, nos orientar, nos guiar, nos ensinar a palavra. Sim, esse texto fala isso. Mas esse texto nos adverte quanto ao Deus justo, Deus de amor, amém, mas Deus justo e severo. Um Deus que não a gente usa uma expressão quando a gente quer dar jeitinho nas coisas, jogo de cintura. Deus não tem jogo de cintura. Deus é sim, sim, não, não, verdade e mentira, céu ou inferno, salvação ou perdição. Não tem meio de caminho. Há sim oportunidades,
Há sim oportunidades que pela misericórdia dele, ele nos dá. Mas não quer dizer que dar oportunidade é corroborar com o teu pecado, com o nosso pecado. Dar oportunidade não quer dizer ser conivente com o nosso pecado. E nem ao menos transigir. Meus irmãos, esse texto é lindo. Esse texto me dá vontade de ficar até 10 horas da noite com vocês. Agora estou brincando não, estou falando sério. Mas vamos caminhar um pouquinho, porque daqui a pouco a gente vai sentar à mesa, comer esse pão e beber esse cálice. Mas deixe-me, então, destacar algumas coisas que eu falei aqui rapidamente, para que eu, mesmo interrompendo a minha fala, eu não deixasse de falar a respeito da essência desse texto. Antes de qualquer coisa, eu quero mostrar para vocês, no capítulo 20, não precisa nem abrir lá, no capítulo 20, nós vamos ver uma grande vitória que Deus dá ao povo. Os cananeus estão ali interrompendo a caminhada do povo, não deixando o povo passar, e Deus dá uma tremenda vitória para o povo. E logo chega no capítulo 21, o que é que o povo está fazendo? Reclamando, murmurando. Parece que está falando da gente, né? Parece até que está falando da gente, porque olha, se é uma coisa que a gente sabe fazer, é reclamar. Se é uma coisa que a gente sabe fazer, é cobrar do outro alguma coisa a nosso respeito. Se é uma coisa que a gente sabe fazer, é cobrar do outro que nos ajude, que cuide da gente, que sempre é nós, né? Como diz aí na gíria, é nós na fita, né? Parece a gente aqui. E às vezes a gente ousa, como povo, a se levantar contra Deus e contra o sacerdote, o profeta, o homem de Deus. Meus irmãos, no meu esboço que eu vou colocar lá para vocês, lá no nosso grupo, eu coloquei assim entre parênteses e ainda grifei: cuidado com a sua língua, cuidado com o que você fala, cuidado com os seus direitos, ao reclamar seus direitos. Porque parece que o povo estava reclamando do direito dele, né? Você nos tirou lá do Egito para a gente morrer nesse deserto aqui, sem água, sem pão. Mentira! Mentira! O próprio texto diz assim, na própria fala deles, ele diz assim, temos fastio, né? Do pão vil. Sabe do que eles estavam falando? Do maná. Olha só, por isso que eu disse aqui de forma insistente que era mentira. Eles falaram: esse deserto que não tem água e não tem pão. Mentira! Deus fazia cair do céu todos os dias, pelo amanhecer. Quando eles acordavam, lá estava diante deles o pão que Deus fazia cair do céu, em pleno deserto. Esse deserto que não tem água, mentira! Mentira! Se você abriu lá em Êxodo capítulo 15, depois no capítulo 17, e mesmo aqui um pouquinho atrás, aqui em Números, você vai ver, o povo sai, atravessa o Mar Vermelho, e aí, cadê a água? E aí Deus manda Moisés tocar a rocha e jorra água. E olha, aquela multidão de quase 1 milhão de pessoas, e animais, eles bebem e eles têm água. Passa mais um tempo e eles chegam em Refidim, lembra de Refidim? Águas amargas, e o povo reclama de novo: não tem água, essa água não podemos beber. E Deus diz para Moisés: pega esse pedaço de madeira aí, está vendo aí? Pega esse pedaço de madeira aí, joga dentro d'água. Moisés jogou dentro d'água, e as águas amargas ficaram doces. Vocês não lembram dessa história? Não lembram? Todos vocês aqui lembram? Quem não conhece essa história, levante a mão que depois eu conto para vocês. Não tem água. Como não tem água? Cuidado com as suas palavras. Temos que tomar cuidado com as nossas palavras, porque muitas das vezes nós não estamos raciocinando, nós estamos fechando os olhos, ignorando tudo que Deus está fazendo conosco, tudo que Ele já fez por nós, e nós reclamamos. Sabe por quê?
O homem nunca está satisfeito, já percebeu isso? A gente nunca está satisfeito. A gente sempre quer mais e mais e mais. Amém pelo teu desejo de prosperidade e tudo mais. Não estou falando disso, eu estou falando do cuidado com as nossas murmurações. A gente reclama demais. E às vezes, ao não perceber, a gente ofende o irmão, a gente ofende o líder, a gente ofende o pastor. Nunca me senti ofendido, não, tá, gente? Fica tranquilo, não estou me referindo a mim, não. Mas a gente ofende o líder, a gente ofende o sacerdote, a gente ofende a Deus. Deus se sentiu ofendido, ao ponto de fazer o que o texto nos registra. Ele mandou serpentes no meio do povo. Mas Deus é mau, hein? Deus é mau, é assim que a gente faz. A gente não olha para o que a gente fez, mas quando vem as consequências, a gente quer culpar alguém. Deus é mau. Deus é mau que mandou as serpentes. Não, eu que sou mau, porque eu murmurei, reclamei, desonrei, menti. Deus é justo. E o texto diz que morreram muitos de Israel. Aí sabe o que acontece? Porque também é assim conosco. Quando o calo aperta, a gente pede socorro. É preciso vir a dor para a gente lembrar do Deus de amor. É preciso vir a angústia, é preciso vir o castigo muitas das vezes, para que a gente, Senhor. Aí o povo vai para Moisés. Moisés, ora por nós. Olha, o povo, nós temos que tomar cuidado, porque às vezes nós caímos em esparrelas que o inimigo lança sobre nós. Aí o povo vai para Moisés. Ora por nós ao Senhor, para que tire essas serpentes do nosso meio. Está morrendo muita gente. Será que você já se sentiu tão incapaz, tão distante do Senhor, que você não se sentiu capaz de pedir a Ele perdão ou provisão? Pois era assim que o povo se sentiu. Porque é assim que o pecado faz com a gente. O pecado nos destrói emocionalmente. O pecado nos faz nos envergonhar de Deus. Lembra do Éden? Onde estás? Estava lá, olha, Adão e Eva escondidos. Como assim? Conversavam com Deus todo dia, mas quando entrou o pecado, se esconderam de Deus. Não se esconda de Deus, porque é o pecado que nos faz esconder de Deus. Ora por nós. Meus irmãos, que você não chegue ao ponto de sofrer mordiduras, que você não chegue ao ponto de enfrentar serpentes, apesar de que eu sei que nós enfrentamos serpentes todos os dias. Para que os seus olhos se abram e você entenda que você precisa de Jesus, que você precisa do perdão. Mas, meu irmão, o texto nos revela uma coisa que às vezes passa batido. Não há perdão sem confissão de pecado. É a Bíblia que diz isso. Nós temos que confessar. Você quer o livramento? Você quer que a desgraça que te acompanha, que mata os céus, a desgraça que corrói, que te desespera? Perdão, arrependimento, confissão. Pecamos diante do Senhor, pecamos contra Ti, pecamos contra o Senhor. Ore. Foi verdadeiro aquele sentimento, sabia, gente? Sabe por que eu digo que foi verdadeiro? Porque Deus atendeu. Se não fosse Deus, não atenderia. Eis aí uma chave que você precisa conhecer. Não há oração respondida sem quebrantamento, sem arrependimento, sem confissão. E Deus fala com Moisés: você vai fazer uma serpente, vai pendurar em uma haste, e quando alguém for mordido e se voltar para aquela serpente,
olhar. A minha versão diz, diz mirar. A minha versão diz mirar. Algumas dizem olhar. Será curado. Meus irmãos, não era tão simples assim não. Esse texto, eu fui até olhar, eu procurei. Se você tem a Bíblia Shed, você vai ver isso lá nas explicações, leia lá a explicação do verso 8. Se você tiver alguma boa Bíblia de estudo, você vai ver algumas explicações a respeito desse mirar, a respeito desse olhar. Eu olhei também olhei lá nos originais, porque eu não entendo de hebraico, tá, meus irmãos? Já faz 40 e tantos anos que eu estudei hebraico e já a nossa tecnologia nos ajuda, né? E aí nos faz relaxados, entendeu? Nos faz acomodados. Então, hoje é fácil, eu abro uma Bíblia com a tradução hebraico e ela me dá o texto, a palavra que eu quero e o significado no hebraico. Aqui hebraico porque é Velho Testamento, não é grego, ok? Se você quiser comprar uma Bíblia dessa, que é maravilhosa, a Bíblia com palavra-chave. Quiser depois eu dou a referência direitinho, eu tenho aí. Não é barato, realmente não é, mas é uma Bíblia maravilhosa. E quando eu comecei a pesquisar, na Shed diz assim, que aquela expressão mirar e olhar quer dizer esperar dele, depender dele, crer nele. Quando eu fui lá para o original, além de tudo isso, ainda diz assim, considerar, discernir, gente, prestar atenção. Então, meus irmãos, não era só passar ali quer dizer, medida de segurança, põe uma máscara, medida de segurança, todo dia eu vou passar e vou olhar aquela serpente. Tranquilo, já olhei a serpente hoje, estou seguro. Crer, acreditar, considerar. Algumas, na descrição lá do original, dizia inclusive estar próximo. O povo então tinha uma responsabilidade pessoal. Não bastava olhar para aquela serpente, era preciso entender o significado dela, que ela era uma palavra profética, uma palavra de cura de Deus, e ele precisava crer, ele precisava depender daquilo. Outra coisa, ele não deu uma serpentezinha para cada um, colocar no bolso e carregar. Você tinha que estar no lugar certo para receber a cura. Entenderam? Olha como não era tão simples quanto parece quando a gente lê o texto assim, todo mundo que for mordido olhar para a serpente está curado. Não! Todo mundo que olhar crendo, todo mundo que olhar entendendo, discernindo, compreendendo, ou seja, não só vendo com os olhos, mas com o coração. E não era em qualquer lugar. Desculpe estar insistindo nisso, porque, vejam bem, nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas acham que pode ser crente em qualquer lugar. Deus está presente em qualquer lugar. Eu não dependo da igreja, eu não dependo disso, eu não dependo daquilo. Pois é. Argumentos e mais argumentos. Explicações e mais explicações. Teorias. Meus irmãos, não é tão simples assim. Não é tão simples assim. Não é tão simples assim. Eu vou repetir. Confissão, arrependimento, confissão, quebrantamento. Aí eu me humilho diante de Deus, aí eu peço a bênção dele, a bênção vem.
E ainda assim sob condições. Vem sob condições. Você vai ter que cumprir esta missão. Buscar, fitar, olhar para este símbolo. Era um símbolo, meus irmãos. E era símbolo, como eu disse no início, de quem? Já esqueceram? Eu comecei dizendo que era uma representação do sacrifício de Jesus. Não era a serpente, não era aquele monumento, mas era a fé. A fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. É fé, é discernimento, entendimento. Meus irmãos, olha que coisa interessante que vai acontecer. Deixa eu sair um pouquinho do texto. Eu vou ler aqui um outro texto, saindo um pouquinho do texto, não fugindo do assunto, mas saindo da essência do assunto do texto. Deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. Essa eu gostaria que você até olhasse junto comigo ali. 2 Reis 18. 2 Reis 18. Reinado de Ezequias, rei de Judá. Um jovem rei que fez tudo o que era bom e correto diante do Senhor. Ezequias, amém? 2 Reis 18, eu vou ler a partir do verso 2, só para vocês verem de que rei era esse. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi seu pai. Olha só que coisa linda. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo os postes ídolos, e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Entenderam o que aconteceu? Não era a serpente, não era o monumento, era o que ela representava. Ezequias, quando assume o reinado, o povo estava completamente envolvido com idolatria, e entre os objetos de idolatria era aquela grande serpente que curou o povo no meio do deserto. Não, meus irmãos, não foi a serpente. Nós não vivemos de monumentos. Nós somos um povo que vivemos de uma relação pessoal e verdadeira com aquele que morreu na cruz em nosso lugar, e nada, absolutamente nada pode substituir aquele sacrifício. Ezequias, homem temente a Deus, ele não questionou, ele pegou aquela serpente e despedaçou, destruiu, porque talvez até hoje estaria sendo objeto de adoração. Olha como é sério, meus irmãos. Até mesmo aquilo que às vezes ou em algum momento foi bênção, não pode se tornar idolatria. Não pode se tornar idolatria. Pessoas idolatram igrejas, pessoas idolatram denominações, pessoas idolatram pastores, pessoas idolatram homens, pessoas idolatram a própria família, ou a si mesmo, né? O culto do eu, né? Nada pode substituir aquele que verdadeiramente subiu em uma cruz, não em uma haste de ferro, mas que subiu em uma cruz e deu o seu próprio corpo, o seu próprio sangue para ser derramado e nos alcançar com o perdão dos nossos pecados. Levou sobre si uma culpa que era nossa. Meus irmãos, em nome de Jesus, tome cuidado,
Tome cuidado em todo tempo. Tome cuidado em aquelas coisas que te parecem até mesmo de culto de adoração. Tome cuidado com a sua boca. Tome cuidado com sua vida. Lembre-se, nesta noite, o que eu estou querendo ensinar a vocês é o seguinte: nós e o nosso Deus não se relaciona por objetos ou coisas. Se relaciona com sentimentos, verdades. A minha boca, a minha vida, meu corpo é santuário do Espírito Santo. Eu sou servo, e como servo, sim, eu sirvo a essa casa, porque é casa de Deus. Eu sou servo do Altíssimo, e como servo, eu não tenho direito de questionar. Não é verdade? Não é assim que a Bíblia ensina? O servo não é maior do que o seu Senhor. Sim, nessa noite eu estou querendo te ensinar exatamente isso. Nós somos apenas servos. Vamos servir ao Senhor, amar ao Senhor, obedecer ao Senhor. Vamos tirar da nossa vida esse ranço de reclamações e de argumentos, porque muitas das vezes, sem perceber, meus irmãos, sem perceber, nós estamos entristecendo o coração de Deus. Estamos ofendendo, desonrando. Meus irmãos, eu quero terminar a minha fala essa primeira parte da minha fala, dizendo para vocês o seguinte: nós estamos num deserto. Nós estamos num deserto. E todos nós temos necessidades. Todos nós temos desafios. Tem cananeus em todos os lados. Tem fariseus, tem, jebuseus, e por aí afora vai. Tudo quanto é claro. Inimigos, e etc e tal. Mas olha, não importa se é necessidade, se é inimigos, não importa o que seja. Lembre-se dessa palavra. E se for reclamação, você... Porque você dizer o quê? Não, esquece, deixa para lá. Vai lá, bota seu joelho, vai para a tua torre de vigia, entra no teu quarto. Sabe aquela resposta atravessada que às vezes a gente dá para o teu líder, para Deus? Engole seco. Vai no seu canto, se humilha, se arrependa, e Ele vai. Ele não precisa mais de levantar uma serpente. Ele vai te apresentar uma cruz vazia. Ele vai te apresentar uma cruz, para que você olhe para ela e diga: eu sei que o meu Redentor vive. Você vai olhar para aquela cruz vazia e vai dizer: eu sei em quem tenho crido. Você vai olhar para aquela cruz e vai dizer assim: me perdoa, Senhor, porque eu estou tão rabugento. Me perdoa porque... me perdoa, Senhor. Me esconde atrás da tua cruz. E Ele vai fazer isso. Mas não faça da cruz, porque tem muito crente fazendo da cruz um verdadeiro amuleto. Tem muito crente fazendo da religião um amuleto, achando que por simplesmente fazer parte de uma instituição está fazendo parte do corpo de Cristo. Não é a serpente de bronze, é Jesus Cristo. Mas as suas palavras, as suas atitudes vão dizer tudo. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esse momento na tua casa. Obrigado por esse momento diante da tua mesa. Senhor, nós queremos te pedir perdão hoje pelos nossos pecados. Nós queremos humildemente nos prostrar, Senhor, diante de Ti e te confessar, Senhor, no íntimo, no silêncio, Senhor, da nossa mente. Quero confessar, Pai, a fraqueza. Quero confessar aquela palavra maldita. Quero te confessar aquela palavra indevida. Quero te confessar
aquele rancor que não deveria existir. Me perdoa, Senhor. Me perdoa no íntimo. Abre, Senhor, as portas, porque eu sei que eu não preciso do sacerdote, eu não preciso de Moisés, mas eu posso abrir a minha boca e levar os meus olhos a Ti e Te entregar a minha oração e Te entregar o meu arrependimento, de confessar. Em nome de Jesus, ó Pai, que nessa noite, neste ambiente, haja cura, Senhor, porque muitos de nós fomos mordidos, muitos de nós fomos mordidos por serpentes do inimigo, que magoaram, que maltrataram, que feriram, mas hoje, Pai, eu me assento na sua mesa, diante do teu trono e do teu altar, diante do médico dos médicos, do Senhor dos senhores, o único que pode salvar a minha vida. Eu quero te dizer: renova, Senhor, os meus votos, renova, Senhor, os meus votos, renova, Senhor, as minhas esperanças, a minha fé. Eu abro meus olhos e vejo uma cruz vazia, eu abro os meus olhos e vejo o cumprimento da tua palavra. Eu sinto no coração a certeza da salvação. Eu sinto hoje no coração o derramar do teu bálsamo, o perdão, Senhor, por atitudes, em nome de Jesus. É assim que eu te oro, é assim que a tua igreja ora, e é nesse sentido, nesse espírito, que nós vamos comer este pão e beber deste cálice, debaixo do ensinamento da tua palavra. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como do pão e beba desse cálice. É assim que vamos comer esse pão hoje, vamos beber este cálice hoje, para a honra e glória do teu nome, remissão dos nossos pecados, perdão dos nossos pecados, novidade de vida, Senhor, que brota dos nossos corações, que brota, Senhor, deste vinho que vamos tomar, nova vida, vida lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. É assim que te oramos nessa noite, ó Pai. Nos colocamos de pé para comer este pão e beber este cálice, em nome de Jesus. Amém. Amém.